Viva, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos estar à conversa com uma das 100 pessoas mais influentes de África. Foi essa a distinção que Graça Sanches, professora e ex-deputada de Cabo Verde, recebeu há bem pouco tempo. Está no Top 100 de 2018 da Reputation Poll, Transparência e Integridade, uma organização africana que distingue as personalidades consideradas mais influentes do continente. Graça Sanches, muito obrigado por ter vindo aqui ao TDM Entrevista. Esta acaba por ser mais uma distinção importante no seu percurso. Já recebeu vários prémios internacionais. São, sobretudo, um reconhecimento em relação ao papel que tem tido e desempenhado na luta pelos direitos das mulheres e pela igualdade de género em Cabo Verde. Quando foi deputada e chegou cedo ao Parlamento, aos 30 anos, foi inclusivamente presidente da Rede das Mulheres Parlamentares de Cabo Verde. Perguntava-lhe como é que tudo começou, o que é que a fez dedicar-se com tanto empenho a estas causas. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu, desde muito criança, convivi com uma mãe ativista social e desde sempre apaixonei-me por este trabalho social. Mas quando fui ao Parlamento, comecei a deparar com muitas disparidades regionais, mas sobretudo em termos de acesso a oportunidades e a afetar sobretudo as mulheres em Cabo Verde. Então fez-me apaixonar por esta causa e dedicar-me desde esta parte até então inteiramente a defender e a ser a voz ao mais alto nível das mulheres. E como sabe, o Parlamento é um dos centros de poder de decisão e então usei este mecanismo para levar os problemas, as dificuldades que as mulheres enfrentam, sobretudo em Cabo Verde, para que se tomem decisões em termos de políticas públicas, não é? Para melhorar a situação da mulher no meu país. Já lá vamos então às políticas em termos de realidade, aquilo que existe no terreno, dos problemas das pessoas. Qual é que é então a situação das mulheres em Cabo Verde? A sociedade cabo-verdiana continua a ser uma sociedade injusta para as mulheres? Ainda assim, não obstante aos ganhos que nós temos vindo a verificar desde a independência a esta parte, não é? Temos que ser realistas em reconhecer que houve ganhos nesta matéria, mas, sobretudo, esses ganhos também servem para refletir sobre os desafios. Nós ainda temos uma sociedade ainda machista, uma sociedade patriarcal, o que acaba por influenciar também a forma como é vista o papel tanto de homens como mulheres na sociedade. E nós vemos também que as desigualdades e o fosso de género, ela vem prejudicando sobretudo as mulheres. Falo nomeadamente da questão da pobreza, falo também na participação das mulheres aos cargos de decisão e em termos de participação política, Cabo Verde ainda, apesar de ter tido um governo paritário na legislatura passada, ainda a nível do Parlamento e das autarquias locais, nós ainda estamos abaixo dos 30%. Então, assim, entendemos que ainda há um caminho a percorrer nesta matéria e temos feito trabalhos de lobby, de plaidoyer, no sentido de se aumentar a participação das mulheres na esfera do poder de decisão a nível do Parlamento, mas também nas autarquias locais. E o que é que tem sido então feito nessa área? Nós, enquanto eu fui presidente da Rede de Mulheres Parlamentares de Cabo Verde, eu liderei 2 trabalhos pioneiros em Cabo Verde no Parlamento. Um tem a ver com a questão da fiscalização legislativa. Nós, na altura, tínhamos uma lei, que é a Lei de Violência Baseada no Género, tinha sido aprovado na legislatura anterior, mas, entretanto, havia muitas dificuldades na implementação. Fizemos a fiscalização a nível nacional, detectamos as dificuldades que haviam na implementação da lei em parceria com outras instituições também que trabalham nesta matéria, e conseguimos resolver parte dos problemas que estavam ligados à implementação da lei, nomeadamente a regulamentação que não existia na altura e que depois, anos depois do nosso trabalho, conseguiu-se fazer esta regulamentação e, por outro lado, também fazíamos um trabalho de divulgação das leis que eram aprovadas no Parlamento, sobretudo voltadas para as questões do direito das mulheres, porque nós notamos que, em Cabo Verde, o facto de sermos um país insular, o acesso à informação e ao conhecimento chega de forma diferenciada para as pessoas. Nós quisermos deslocar as comunidades, falar diretamente com as pessoas para que percebam o que devem fazer quando os seus direitos são violados, e foi um trabalho muito interessante também nesta matéria. E, por outro lado, também
trabalhamos pela primeira vez em Cabo Verde a análise do orçamento na perspectiva do género e que permitiu os ganhos que nós temos hoje em Cabo Verde nesta matéria. Já lá vamos em relação a esta questão da violência doméstica e da consciencialização que as pessoas têm ou não sobre as leis que existem nesta área. Pode-nos contar alguns episódios, algumas histórias concretas que tenha conhecido no terreno, porque no fundo percorreram Cabo Verde a falar destas questões. As pessoas não estavam a par. A lei da violência baseada no género em Cabo Verde é uma lei muito moderna. Ela é uma lei que se inspirou nas experiências dos outros países que, como sabe, por exemplo, nas outras paragens, a lei chama-se Lei de Violência Doméstica, mas em Cabo Verde nós chamamos Lei da Violência com base no género. Primeiro há uma mudança de conceito, não é? Levar as pessoas a perceberem que tanto os homens como mulheres que sofrem de violência têm a obrigação de denunciar. Uma medida também muito boa desta lei é a lei veio a tornar o crime como um crime público. E a partir do momento em que se torna um crime público, uma das primeiras medidas que nós notamos no terreno foi o aumento do número de denúncias. E esta divulgação da lei permitiu com que as pessoas tivessem acesso a mecanismos de denúncias e de apoio e de suporte que a lei prevê, não é? Para, por exemplo, os centros de atendimento às vítimas, não é? E também redes institucionais, não é, que apoiam as vítimas em caso de serem violados os seus direitos. E nós notamos que a sociedade cabo-verdiana, por ser uma sociedade muito patriarcal e muito machista, esta lei veio a mexer com a própria mentalidade da sociedade cabo-verdiana, porque o que as pessoas nos dizem é que é um assunto de esfera privada, não é, que não deve ser levado à denúncia ou mesmo à questão dos tribunais. Muitas vezes, quando fazíamos as visitas, as pessoas nem sequer tinham a consciência de que estavam a ser violados os seus próprios direitos. Muitas mulheres achavam normal, né, sofrerem de violência doméstica. E esta lei também é uma lei muito moderna que não só trabalha com as pessoas que são vítimas, também trabalha com os arguidos, não é? No sentido de evitar a reincidência dos crimes. E em Cabo Verde tem havido um trabalho notório nesta matéria de trabalho com as vítimas, já com resultados muito interessantes. Até nós temos uma associação de homens que trabalham com esta questão de violência nas comunidades. Então, a lei veio trazer uma nova perspectiva sobre este conceito de violência baseada no género e trabalha também, sobretudo, na questão da prevenção. O país tem um Plano Nacional de Prevenção da Violência, não é? Que já tinha sido elaborado antes da lei, e uma das recomendações do próprio plano era a criminalização da própria questão da violência, porque antes era tratado no Código Penal como uma questão de maltrato, maus tratos. Portanto, a lei existe, e é uma lei progressista, se quisermos, mas em termos de aplicação, estas estruturas de apoio já estão todas no terreno? Depois do trabalho que nós fizemos de fiscalização, no ano passado foi feito um estudo de impacto da avaliação da lei. E foram detectadas ainda algumas dificuldades, né, que o país está à procura de meios para solucionar. Uma delas tem a ver com este suporte que a lei prevê a criação das casas de abrigo, não é? Que são casas de passagens que acolhem as pessoas enquanto o processo está a decorrer. Nós tivemos uma dificuldade na implementação dessas casas porque são casas que, na altura, não havia sustentabilidade. Então, a solução que se optou neste momento é introduzir no orçamento do Estado verbas para o funcionamento dessas casas, porque, na altura, não havia condições para se criar as casas, porque não é o facto só de criar as casas, não é? Tem que ter todo uma série de apoios institucionais, mas também psicológicos, de apoio às vítimas, e muitas vezes as vítimas são famílias, não é? São famílias que desestruturam, têm crianças e é preciso um trabalho à volta disso. Então, mas as dificuldades têm sobretudo a ver com isto. Também quando estivemos no Parlamento, nós conseguimos um fundo de apoio à vítima em 15% do Fundo de Recuperação de Ativos. Este fundo ainda, neste momento, não está a funcionar em efetividade, também é uma das questões que
têm sido levantadas e penso que este é o desafio que nós temos à frente. Mas foi feito um trabalho de capacitação não só para as pessoas que atendem nos hospitais, mas também as polícias para instruírem os processos conforme para se poder chegar aos tribunais como um processo de VBG, que é um processo mais célere em relação aos outros, porque havia muitas falhas também na instrução dos processos e, neste aspecto, evoluímos bastante nesta matéria. Que outras medidas é que podem ser adotadas, por exemplo, no mundo do trabalho, no mundo das empresas? O que é que tem sido feito? O que é que pode ser feito? Exato. Ainda, o que eu penso que ainda falta em termos de igualdade de género no mundo laboral tem, sobretudo, a ver com a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. Nós, em Cabo Verde, nós temos uma lacuna em relação à licença de paternidade, não existe. Existe apenas uma licença de 60 dias para as mães. Os pais, neste momento, não têm estes direitos, não é? Estamos a lutar para ver se vamos conseguir um avanço nesta matéria. Vai haver alguma proposta nesse sentido? Já há um grupo de cidadãos que estão a trabalhar uma petição, mas o governo também tem em mente, ao longo da legislatura, melhorar essas condições para que também as pessoas possam... Para também, se queremos assumir a responsabilidade dos próprios pais, também temos que dar um sinal, não é? Porque, efetivamente, quando o filho nasce, nem sequer tem direitos de estar em casa com o filho, pelo menos nos primeiros dias. Uhum. Vamos voltar um pouco atrás. Há pouco falou da questão da feminização da pobreza. Porquê é que há esta relação em Cabo Verde e noutros lugares, sim, mas estamos a falar de Cabo Verde, entre ser mulher e ser pobre? Ainda nos nossos países PALOP, a pobreza afeta sobretudo as mulheres, porque nós temos ainda uma elevada franja da população em que as mulheres são chefes de família, em que há uma falta de assunção da paternidade. Então, são mães que têm que, sozinhas, não é, trabalhar e cuidar dos seus filhos, não é? Sem falar da questão do sustento e todo este apoio que precisa. E os dados estatísticos são muito claros nesta matéria e eu acho que os países têm que tomar medidas dentro das políticas públicas, não é? Que vão de encontro a estas necessidades. Não vale a pena estarmos a criar políticas públicas pensando nas famílias mãe, pai, filho dentro de casa, quando nós neste momento temos famílias que não são assim. Falou há pouco em estatísticas, pode dar-nos alguns números para ilustrar o que se passa em Cabo Verde? Nós, por exemplo, em Cabo Verde temos casos curiosos. Nós temos paridade na educação do pré-escolar ao ensino superior. E para ilustrar a questão da igualdade de género, nós temos, quando nós falamos do fosso de género em relação a afetar os rapazes, nós estamos com maior taxa de reprovação e abandono escolar nos rapazes. E nós temos garantido a paridade em termos de acesso, né? As meninas e os rapazes estão a ter garantias de acesso desde o pré-escolar até o ensino superior, mas é uma questão que o país está a trabalhar, que é ver como é que se pode driblar esta questão do abandono escolar. Mas em relação à pobreza e o desemprego também, nós temos uma faixa, sobretudo as pessoas com o ensino secundário, né? O desemprego bastante elevado, a camada jovem e afetar sobretudo as meninas. E são dados que nos alertam para políticas públicas que vão de encontro a essas necessidades. Diz que luta pelos direitos das mulheres, mas que não é feminista. Porquê? Porquê é que não gosta da palavra feminista? Eu gosto de ser apelidada como uma ativista pelas questões de igualdade de género, porque eu acho que o meu trabalho é muito mais amplo do que a defesa dos direitos das mulheres. Nós temos, sobretudo, o fosso de género. Quando eu estou a trabalhar numa determinada questão, se o fosso de género atinge, sobretudo, as mulheres, eu faço propostas e trabalho em políticas para as mulheres para equilibrar o fosso. Mas se tiver que trabalhar para equilibrar o fosso, por exemplo, neste caso do insucesso escolar, eu também
proponho e faço campanhas e lutas para que os rapazes sejam beneficiados, porque trabalhar na questão de igualdade de género é garantir o acesso a oportunidades e a direitos iguais, quer para meninos e quer para meninas. Mas trabalhar também para a igualdade de género é trabalhar de acordo com as necessidades das mulheres e das necessidades dos homens. A verdade é que, muitas vezes, como o fosso atinge, sobretudo, as mulheres, não é? Temos mais necessidade de trabalhar políticas com afirmação positiva para as mulheres. Mas eu, pessoalmente, é uma questão muito pessoal, eu sei que muita gente não percebe esta minha percepção, mas é a minha opinião pessoal, eu prefiro ser chamada uma ativista pelas questões de igualdade de género, porque eu sinto que é a minha luta no meu dia a dia. Entretanto, saiu do Parlamento de Cabo Verde e, consequentemente, também desta rede de deputadas que trabalham nesta área, mas está a desenvolver um trabalho na mesma linha, num âmbito muito mais alargado nesta altura, num programa da União Europeia que tem a ver com a igualdade de género para países africanos e na área dos PALOP em concreto. Que panorâmica é que nos pode dar sobre aquilo que se passa nesta área de igualdade de género no universo da lusofonia e dos PALOP em concreto? Exato. É um projeto financiado pela União Europeia, executado pelo PNUD nos países PALOP e Timor-Leste, sobre a questão da transparência, a fiscalização. Eu trabalhei sobretudo a questão da orçamentação sensível ao género. O meu trabalho foi basicamente analisar os orçamentos de Estado dos países e ver como é que as políticas de igualdade de género se refletem dentro do orçamento do Estado. E a primeira conclusão que nós chegamos é, utilizando as metodologias que nós adaptamos, é que as políticas estão mais no papel do que no orçamento, não é? E quando analisamos programas que diretamente, por exemplo, contribuem para a igualdade de género, cujo seu objetivo principal é a promoção da igualdade de género, vimos que os países não destinam mais do que 1% do seu orçamento. E detectamos também que ao longo do ciclo orçamental há uma necessidade de trabalhar a introdução das questões de género desde a planificação, que é a médio e longo prazo, até chegar a curto prazo, que é o orçamento. Então, nós trabalhamos com os países primeiro nesta análise para se identificar onde é que está a dificuldade e depois trabalhamos as portas de entrada para a inclusão da perspectiva do género. Mas nós também trabalhamos sobretudo na questão da fiscalização, ou seja, quando o orçamento é aprovado na Assembleia, não é? Os deputados têm o papel de fiscalizar a implementação dessas políticas. Então, nós criamos ferramentas que lhes permitem ver como está sendo aplicado a verba que é alocado. Nem sempre aquilo que é alocado no início, quando vais aos relatórios de execução orçamental, vês que é executado. E ao longo do ciclo orçamental, o que nós vemos é que há diminuição de rúbricas, há transferências de rúbricas e normalmente essas transferências são feitas das áreas sociais e sobretudo na questão da igualdade de género. Então, o que nós fazemos é chamar a atenção de que há uma política nacional definida pelo país em termos de igualdade de género, mas que o orçamento não está a refletir aquilo que são as políticas. Exatamente. Quais é que são os países que têm melhores políticas nesta área, que servem de referência para esta luta? Olha, todos os nossos países, PALOP e Timor-Leste, têm planos nacionais de igualdade de género, têm uma instituição que dedica exclusivamente a este trabalho, mas nós temos panoramas diferentes, né, entre os nossos países. Por exemplo, em Cabo Verde começou-se o trabalho em 2015 e em 2018 conseguiu-se no Orçamento do Estado um gender marker, que é um instrumento que permite ver como é que os investimentos dos programas vão contribuir para a promoção da igualdade de género. Por exemplo, em Angola tivemos uma notícia muito boa este ano ao aprovar o Orçamento do Estado, pôs lá na rúbrica que de que no próximo orçamento vai ser trabalhar a questão da perspectiva de género. Em Timor-Leste nós temos, por exemplo, programas que são já trabalhados com indicadores de género, que nos permite também ver como é que a questão do género está a ser trabalhado de forma transversal. E pronto, e nos outros países, como sabe, Guiné-Bissau está nesta fase ainda
do interregno político, nós fizemos a capacitação, deixamos os instrumentos prontos e então os países têm já material para fazerem o seu trabalho de forma sustentável, assim também como São Tomé e Príncipe e os outros países. Mas perguntava-lhe mesmo por países que são referência nesta luta, mesmo até fora da lusofonia, quais é que são os países que considera que têm as melhores práticas? Nós temos, por exemplo, em África, o caso do Ruanda, não é? Que em termos de paridade tem um parlamento com uma participação equilibrada, tanto de homens como mulheres, mas nós também temos os nossos países, caso de Moçambique, que tem acima dos 30, já teve 40 e tal % de mulheres no Parlamento e tem-se feito uma luta pelo ativismo social muito forte nesta matéria, mas, sobretudo, em todos os nossos países já há organizações que estão focadas a trabalhar esta matéria, não é? Como no caso de Cabo Verde, temos até associações de homens que estão a juntar-se a nós, não é? Para trabalharmos esta causa da mudança da própria mentalidade. Eu penso que os nossos países têm feito esforços muito grandes nesta matéria. É claro que cada um tem os seus desafios, mas eu penso que está-se num bom caminho para se chegar à questão da igualdade. Como é que foi para si entrar na política e na política em Cabo Verde? Sentiu esse olhar machista, se quisermos? Sim. Diziam que eu tinha 2 defeitos, que eu era muito jovem e que eu era mulher. Porque a esfera do poder, não é? Quer público, quer privado, foi sempre ocupada por homens. E quando nós entramos, eles sempre nos veem como uma ameaça. Ou seja, se ela está a entrar é porque alguém tem que sair, não é? E então, naturalmente que olham para nós com alguma desconfiança, mas eu penso que também a diferença está sobretudo na forma como nós trabalhamos, não é? No esforço que temos que fazer também de não trabalharmos sozinhos, não é? De envolver sempre os homens. Eu lembro quando eu era presidente da rede, quando fazíamos as visitas ao terreno, sempre convidávamos os deputados do respectivo círculo eleitoral a estar conosco, mesmo o presidente da Assembleia Nacional, os líderes parlamentares, para também sentirem e aliarem-se a nós nesta luta. E isto também foi parte do sucesso do trabalho que se tem feito em Cabo Verde, porque criar-se lobbies e pledoiês nesta matéria. A objeção clássica a leis como a lei da paridade é dizer que, no fundo, os lugares devem ser ocupados pelas pessoas que têm melhores capacidades e mais condições para desempenhar aquele cargo, independentemente de serem homens ou mulheres. De certeza que já ouviu esta objeção inúmeras vezes. Como é que responde? Eu respondo que é injusta, porque quando fazem as listas e põem o nome dos homens, nunca perguntam se têm qualificações para estarem aí. Então, eles vão pondo os seus nomes e depois, de repente, lembram-se, temos que pôr uma mulher, mas temos que saber se esta mulher tem capacidade. Mas nunca se pergunta, porque, na verdade, a minha luta é a igualdade de oportunidades no acesso. Porque, tendo acesso, nós vamos disputar as competências. Aí eu acho justo. O que eu não acho justo é eu não ter oportunidades de acesso igual porque eu sou uma mulher, não é? E isto na política, sobretudo, no momento de fazer as listas, é muito complicado. E nós sabemos que nos nossos países as listas são partidárias. Então, nós temos que trabalhar com os partidos políticos para ver se mudamos esta panóplia. Já vimos que, naturalmente, as coisas não estão a acontecer. Por isso é preciso medidas temporárias, como a lei da paridade. Mas parece que estamos a forçar um dos géneros, independentemente de ser mulher ou homem, a interessar-se tanto pela política como o outro, que não é necessariamente verdade. Pode haver um dos géneros menos interessado em política, porque é que temos que pressionar no sentido de que 50%, por exemplo, dos parlamentares sejam de um determinado sexo? Porque o que já se verificou na prática é que não há as mesmas oportunidades. Mas a lei da paridade não é, sobretudo, forçar. Ela é um mecanismo legal, não é, para dar salvaguarda legal àquelas pessoas que querem ter oportunidade de participar e que não participam. Porque o que nós verificamos é que este discurso são os homens que montam, esses discursos de que nós não estamos disponíveis, que é para, a partida, né,
estar a intimidar as mulheres a não participarem nas listas. É um discurso muito bem trabalhado e que depois às vezes confunde as pessoas. É claro que há situações, não vais querer que 100% das pessoas tenham esta opção, mas tem que se dar liberdade às pessoas que querem participar de poderem fazer, porque o poder tem que ser equilibrado. Como eu já disse inicialmente, as necessidades são diferentes, quer para homens, para mulheres, e é preciso o equilíbrio do poder. Outra das áreas em que tem trabalhado tem a ver com os jovens, a liderança jovem, formação de jovens. Teve também até responsabilidades ao nível do Ministério da Educação nesta área. De que políticas é que Cabo Verde precisa para dar mais formação e mais oportunidades aos jovens? Eu acho que precisamos focar sobretudo na questão da formação das lideranças, não a formação tradicional, porque este acesso já é garantido aos jovens em Cabo Verde. Eu acho que nós temos que fazer uma caça aos talentos que nós temos e que muitas vezes, por falta de oportunidades, não conseguem aceder a essas esferas de poder. Então, o meu trabalho é, sobretudo, buscar uma liderança cívica nesses jovens, nas suas comunidades, não é? Para despertarem o interesse nas suas comunidades, pelas questões que têm dificuldades nas suas comunidades. E, a partir daí, estamos a construir um ninho, não é? De bolsas de jovens que podem dar o seu contributo a nível do país, porque se ficarem escondidos também nas suas comunidades, aqueles que devem olhar por eles e dar-lhes uma oportunidade também não caem. Então, no fundo, eu estou a tentar despertar esses jovens para uma liderança cívica e também preparar para também poderem assumir esses cargos de liderança. Fez até uma formação nos Estados Unidos, no âmbito de um programa muito acarinhado pelo presidente Barack Obama. Na altura, em 2015, éramos 50 mil jovens candidatos e eu fui uma das jovens de Cabo Verde selecionadas neste programa e tivemos um programa amplo de capacitação. Eu fiz na área de administração pública, no Virginia Commonwealth University, e depois tive cimeira em Washington, uma delas com o presidente Obama, e foi uma oportunidade também porque na universidade eu estava com 25 jovens de 20 países africanos diferentes. Para mim foi uma oportunidade também de um pouco conhecer a África, conhecer talentos e experiências de pessoas que fazem trabalhos inovadores nas suas comunidades e que também servem de inspiração para nós. Já agora, não resisto, falou com o presidente Obama? Eu estive lá, por acaso, no encontro. Eu tentei fazer uma pergunta, né? Fiquei todo o tempo com o braço levantado, mas éramos 500 numa mesma sala e foi difícil, mas foi muito emocionante ouvir o Obama, principalmente a dizer que acredita nos jovens, no nosso potencial e que acha que nós é que vamos fazer a diferença nos nossos países e não alguém que vai de fora. Isto dá-nos uma responsabilidade muito grande em relação ao nosso próprio país, mas também em relação ao nosso continente. No âmbito desta sua visita aqui a Macau, teve vários encontros com jovens, nomeadamente na Escola Portuguesa de Macau, e dizia-me há pouco, antes de entrarmos em estúdio, que houve discussões acesas sobre esta questão da igualdade de géneros. O que é que nos pode contar dessa experiência? Foi super interessante, porque normalmente começo sempre por provocá-los. E então eu comecei a perguntar, então aqui eu ouvi dizer que aqui nesta escola as meninas querem fazer determinadas atividades, mas os rapazes não deixam. E então começaram a discutir entre eles a questão de quem deve fazer uma determinada atividade, quem não deve fazer, e não se convenciam, porque as meninas diziam que têm capacidade para fazer, mas os rapazes acham que as meninas atrapalham. Por exemplo? E a questão de jogar a bola. Desporto. E também a questão das tarefas domésticas. Eu acho que aqui também temos que chamar a atenção aos pais, porque não obstante as crianças terem empregadas domésticas em casa, nós também devemos ensinar esta questão da divisão das tarefas própria em casa, porque é uma forma de prepararmos os nossos filhos para o futuro. Então eu estava a dizer, e quando fores para a universidade, se tiveres que estudar fora, num outro país, e fores viver numa residência, como é que vai ser? Pois, aí não tem empregada. E a própria forma como nós educamos meninas e meninos em casa, depois, tem muito a ver o que reflete no comportamento deles. São estereótipos que eles vão carregando com eles.
nesta fase que depois levam para a vida adulta. Ficam a pensar, não, eu não posso fazer isso porque eu sou menino, não posso fazer isso porque eu sou menina. Então eu chamei-lhes a atenção sobre este tipo de comportamento. Acha que os jovens lusófonos em Macau têm tendência a ser preconceituosos e até preguiçosos, em algum sentido? Eu ontem estive a falar com eles sobre a questão da liderança cívica. Eu estive a dizer um pouco que nós não devemos fazer essas atividades porque nós não temos tempo. Nós devemos pôr ao serviço da nossa comunidade aquilo que são as nossas habilidades, as nossas competências para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E quando fazemos este trabalho com amor, nós teremos resultados positivos. Então, eles têm que pensar no que gostam de fazer e começarem a ter as suas próprias causas. E dei o exemplo deles, os nossos países, na altura da independência, tinham um objetivo, que era lutar pela independência. Hoje, nós temos vários outros problemas. Vocês podem, dentro da área em que vocês estão a trabalhar, tentarem ver o que é que vocês gostam de fazer e prepararem para este serviço. Porque, às vezes, o que eu denoto nos jovens é muito comodismo, né? As pessoas vão às universidades, terminam o curso e vão embora. Não têm ambição. Eu acho que falta esta ambição nos jovens de querer fazer a diferença, de querer ser diferente dentro da minha comunidade, fazer algo que impactua a vida das pessoas. E é um pouco este espírito que eu tento despertar neles para ver se também despertamos futuros líderes, porque às vezes há uns que são meio acordados, outros estão a dormir, então é preciso trabalhar todo este potencial. Fica então esta mensagem para os jovens. A terminar, perguntava-lhe, quer deixar também alguma mensagem para as mulheres que nos veem? Sim. Já agora para os homens também. Exatamente, porque eu acho que lutar por esta questão de igualdade de género não é uma questão de uma obrigação, mas é uma questão de direitos humanos. Nós não temos nenhuma lei que diz que os homens e as mulheres têm que ter direitos diferentes. Então, vamos pensar nisso e pensar que todos nós somos cidadãos e cidadãs e que temos iguais acessos a oportunidades e a direitos. E o mundo perde muito quando nós não incluímos metade da população no desenvolvimento. São capacidades, são habilidades que podem estar a ser eliminadas do caminho. Eu penso que nós devemos aproveitar melhor as oportunidades e as potencialidades das mulheres e dos homens dos nossos países. Muito bem. Graça Seixas, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Prazer. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.